No meu vídeo analisando o arco de Skypiea em One Piece, comentei que uma cena foi um Deus Ex Machina. E pra minha surpresa, um monte de pessoas vieram defender ela, alegando que não seria o caso. Mas a maioria dos argumentos que eu vi não tinham nada a ver com o que é um Deus Ex Machina. Hoje vou explicar para vocês o que significa esse termo e também vamos reanalisar a cena, levando em consideração todos os argumentos que eu vi na seção de comentários. Sem enrolação, bora começar. Hoje o papo é mais informal. Deus Ex Machina é um termo em latim que remete a peças gregas, onde muitas vezes tínhamos um problema, com uma solução desconhecida ou simplesmente impossível para os personagens naquele momento. E então, do nada, esse problema era resolvido por algo inesperado, completamente fora da história. Na época, normalmente eram atores que faziam papéis de deuses e desciam do céu com um guindaste, e então solucionavam um problema para os personagens. Daí vem o nome, Deus Ex Machina, Deus da Máquina. No caso, vale ressaltar algo muito importante. Eles aparecerem na história fazia todo sentido dentro daquele mundo. Afinal, como deuses gregos, eles sempre estavam observando os mortais e também eram bem aleatórios nos seus atos. Dentro da coesão daquele universo, são acontecimentos 100% plausíveis e com sentido. Mas uma história é diferente de uma representação fiel de uma vida com acontecimentos realistas. Então, cenas assim sempre acabavam atrapalhando a história. Desde então, o termo se tornou sinônimo de soluções inesperadas, com uma conotação negativa, porque essas soluções não eram trabalhadas anteriormente na história, criando um momento que cortava a nossa suspensão de descrença. Opa, mas o que é isso? Suspensão de descrença? Isso é quando aceitamos as regras malucas do mundo que estamos vendo, e também aceitamos, até certo ponto, a maneira com que essas regras são manipuladas para contar uma história mais interessante. Mas quando do nada essas regras são quebradas de maneira forte, nós soltamos o famoso "que mentira!". Enfim, o Deus Ex Machina é considerado uma técnica pobre, que deve ser usada o mínimo possível, e eu não tô sozinho levantando essa bandeira. Desde a Grécia Antiga, escritores e filósofos já reclamavam dessas soluções tiradas do além. Antífanes, um dos escritores mais importantes da época, já dizia que isso era um sinal de como a escrita da obra era incapaz de administrar as complicações de sua própria história. Outro camarada que concorda comigo é o Aristóteles. Bem, acho que é o contrário, eu que concordo com esses gênios. Além deles, diversos outros escritores famosos já manifestaram que o uso dessa prática deve ser minimizada ao máximo, visto que sempre é uma saída mais fácil narrativamente. Tá, agora que já entendemos o que é um Deus Ex Machina, vamos ver a situação novamente. Os Chapéus de Palha precisam do Gon e Merry para realizar o plano deles, mas eles não têm tempo nem os recursos para consertar o mastro. Talvez, se eles voltassem para a cidade, conseguissem dar um jeito, mas eles não têm essa possibilidade, devido às condições do momento. Então, pro Oda contar a história que ele quer, ele precisa que o navio seja consertado. Sem nenhum tipo de preparação ou dica, algo ou alguém conserta o Gon e Merry, aparecendo só a silhueta na névoa. Bem, pra mim isso é literalmente a definição de um Deus Ex Machina. Um problema sem solução aparente é resolvido por uma força externa da história, que não foi preparada em nenhum momento para aparecer ali. Agora vamos ver os argumentos que muitos usaram para tentar mudar minha opinião quanto a isso. Isso é um foreshadow. Ok, pode ser, uma coisa não impede a outra. Apesar de, na Grécia Antiga, o Deus Ex Machina ser mais comum na resolução de um problema, nada impediria de, por exemplo, a espada ou artefato que um deus trazia ser um elemento que preparava coisas novas na história. E o termo evoluiu, não é mais usado apenas para denotar os problemas finais de uma história. Um problema resolvido a qualquer momento dessa maneira é considerado hoje em dia um Deus Ex Machina. Isso vai gerar cenas emocionantes no futuro.
Usando o exemplo que eu dei sobre a espada trazida pelo deus grego, esse tipo de coisa muitas vezes poderiam resultar em novas aventuras no futuro. Uma coisa não impede a outra e nem contradiz a definição. Vai ser explicado mais pra frente. Explicação futura não justifica erro passado. Esse é um bordão antigo aqui do canal. Tudo o que acontece em um momento da história precisa ter uma base no que já foi contado. E isso não envolve acabar com o mistério nem nada. Você vai dando pistas que a gente não entende naquele momento, mas quando o fato aparece a gente fica: ah, ele já tinha mostrado antes. Isso estabelece um conceito na história. Novamente, isso não impede de também ser um deus ex machina. É a introdução de um mistério. Pode ser, mas ainda é um deus ex machina. Novamente, um não anula o outro. Os personagens não sabiam daquilo, então nós também não sabemos. O conhecimento dos personagens não tem nada a ver com o conhecimento do leitor. Ambos podem ser a mesma coisa, mas não é regra. E em One Piece também não é o caso. Por exemplo, logo no fim de Jaya, vemos a história pela perspectiva de diversos personagens pelo mundo. Ou seja, nós temos informações que os protagonistas não têm. Preparar isso atrapalharia a cena emocionante no futuro. Você não pode afirmar isso. Só porque você não consegue imaginar uma solução, não significa que o Oda não consiga. Lembrando que One Piece, assim como todas outras obras, não é feita 100% da maneira que o autor gostaria. Prazos, cansaço e diversos outros fatores influenciam no material final. Eu mesmo consigo pensar em coisas muito simples que já ajustariam essa cena. Caso esse elemento seja uma entidade da ilha, poderia fazer uma conexão com os espíritos dos Chandorianos, já aproveitando a lenda das árvores brancas e a relação temática da tribo e do Norland, que é manifestada no Luffy. Ou se for algo não necessariamente relacionado com aquela ilha, alguma conversa poderia ter rolado em qualquer capítulo que tivemos até agora. Nós nem estamos limitados ao ponto de vista dos protagonistas, como eu falei antes. Enfim, dá pra brincar muito aqui. Existe sim espaço criativo para trabalhar essas coisas. Não sei se eu deixei passar algum outro argumento, mas se tiver, comenta aí. Existe um cenário onde um deus ex machina pode ser usado como algo positivo, e é em comédias nonsense. Acho que um dos exemplos mais famosos é do Monty Python A Vida de Brian, quando o protagonista pula de uma construção direto para a morte, mas é salvo por uma nave alienígena que passava ali. Como a história toda é zoada, essa cena simplesmente acontece, te tira umas risadas e depois nunca mais é tratada. Aqui, o fato de ser uma solução zoada para a situação faz parte da comédia. Além disso, alguns pensadores ainda argumentam sobre o deus ex machina não ser totalmente ruim, muitas vezes apontando para algum tipo de subversão ou questões além da obra. Porém, até hoje, a academia proeminentemente permanece do lado de que esse recurso é a saída mais fácil e barata, o que gera muitas vezes o descontentamento do leitor. Por isso, é evitada a todo custo. Mas será que a cena do Going Merry é tão ruim assim? Um crime contra a narrativa? Um absurdo que não deve ser tolerado? A resposta é não. Só foi um momento na história que usou esse artifício, e só depois de uns 200 capítulos, o que é muito bom na verdade. Mangakás possuem uma rotina muito louca, e às vezes o autor não tem o tempo para ajustar o ritmo da história, ou tá com cansaço, bloqueio criativo. Existem diversos momentos para um autor escolher conscientemente uma técnica ruim pelas convenções da escrita. E aqui eu acho que deve ter sido exatamente isso. Devido às condições, essa foi a saída encontrada pelo Oda para resolver a situação e já preparar coisas para o futuro, como vocês falaram. Só que, de qualquer maneira, não deixa de ser um deus ex machina. Você pode gostar da cena, você pode achar que ela não atrapalha, tudo bem, não tem problema, mas ainda é um deus ex machina. Se eu não falar sobre pontos específicos onde podemos discutir sobre a escrita da obra, qual o propósito do meu canal ou desses vídeos? Nesses tipos de análise, precisamos tentar deixar de lado o nosso gosto pessoal, senão essas discussões viram só um combate de opiniões, e daí não chegamos em lugar algum.
Aparentemente, existe algum momento bem emocionante associado a esse elemento, e por isso muita gente teve uma reação sentimental ao ver essa cena ser criticada, como se eu estivesse ameaçando a legitimidade desse futuro acontecimento. Mas não é assim que funciona, galera, fiquem calmos. Só que de qualquer maneira, quando eu chegar nessa dita cena em uma próxima análise, vou comentar sobre isso novamente e revisar a minha análise anterior, ok? Como falei antes no vídeo, nem achei que essa cena atrapalhou tanto. Sinceramente, logo esqueci desse pequeno soluço narrativo e fui olhar outras coisas legais do arco. No fim, essa polêmica foi até boa para gerar toda essa discussão. É sempre bom poder esclarecer termos, técnicas e como é a execução de uma história. Para responder o título do vídeo, o concerto do Going Merry foi um erro? Usando a convenção que comentamos aqui para os Deus Ex Machinas, sim. Mas foi grave? Não. Foi o equivalente a quando seu professor tira um ponto porque você escreveu uma palavra errada, mas acertou todo o resto da questão. Então, relax, galera. One Piece tem um mar de características positivas que sobrepõem facilmente as negativas. E eu sempre fico impressionado como Oda é genial e criativo ao criar a sua história. Porém, nada é perfeito, e é exatamente por não ser perfeito que pode ficar cada vez melhor. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. E hoje gostaria de perguntar uma parada pra vocês. Quem era o seu personagem preferido da tripulação? Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper ou Robin? Acho que eu fico entre a Robin e o Usopp. Me diz o seu aí nos comentários. Aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Vai vir muita análise boa por aí ainda. E em todo vídeo eu tento ensinar coisas muito bacanas, que às vezes não dá pra falar nas análises de One Piece. Dá uma chance pro meu canal e pros meus vídeos. Com certeza vai ter coisa que você vai aprender, e quando você assistir ou ler One Piece, graças aos conhecimentos que você aprende aqui, você vai começar a amar a obra mais ainda. Também apoie o canal, considere se tornar um membro. A partir de R$5 você ganha vários benefícios. E também tem meu link afiliado na Amazon, onde separei vários mangás com descontos para vocês. Então se você compra mangá, compra por lá. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal, aos Iris Martins, Bruno Macabeus, Pedro Henrique Matos Souza de Santana e Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!